Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, a palavra de Deus nos convida a reconhecer que Deus é missão e não se esquece de nenhum dos seus filhos e filhas. Todos são convidados para o banquete da festa de casamento, mas nem todos dizem sim. Então, que nós possamos sempre responder de forma positiva ao convite do dono da festa. Então, nesta liturgia, peçamos ao Senhor a graça de não sermos indiferentes ao chamado que Ele nos faz, de irmos até os confins do mundo anunciando a boa nova do Reino. Então, a primeira leitura está em Isaías, capítulo 25, versículo 6 a 10. Isaías, capítulo 25, versículo 6 a 10. O Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia que tinha envolvido todas as nações, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor disse, naquele dia se dirá, este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Então, a primeira leitura evoca Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, depois o capítulo 21, versículo 4, preparando para a meditação do Evangelho. Diz que o Senhor dará um banquete de ricas iguarias, eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces. Então, que nós possamos sempre depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele sempre está conosco, e que nós realmente possamos atender sempre ao seu pedido e fazer a sua vontade. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 a 14, depois o versículo 19 e 20. Filipenses, capítulo 4, versículo 12 a 14, e depois o versículo 19 e 20. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição, e bem o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Então, nessa segunda leitura, Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos. E aqui ele fala, tudo posso naquele que me dá força. Então, que nós possamos sempre depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele sempre nos dá força. Ele sempre nos ajuda a superar as dificuldades e os obstáculos. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, louvá-lo e glorificá-lo e agradecer por tudo que Ele faz por nós. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já prontos, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados.
E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, a parábola é de cunho nupcial. O termo gamos, casamento, no texto grego, ocorre 7 vezes. No versículo 2 e 3, no versículo 4, no versículo 8, no versículo 9, no versículo 11, no versículo 12. E evoca Apocalipse, capítulo 17, versículos 7 e 9. Os convidados são bem-aventurados, mas nem todos. Muitos não aceitaram o convite. O rei, o pai, então mandou chamar maus e bons que fossem encontrados pelos caminhos, alusão à universalidade do reino e do anúncio pelos discípulos missionários em todos os tempos. O detalhe, maus e bons, indica a natureza da própria igreja. São chamados os considerados indignos, aqueles que ninguém esperaria que fossem convidados. Deus, por seu Filho, no entanto, usa de misericórdia, deseja a salvação de todos e peleja por ela. No entanto, é necessário que se aceite, que se diga sim. O salão de festas ficou cheio, mas havia uma pessoa ali sem traje de festas. O traje de festa na Bíblia, simbolizado pelas vestes de linho branco, são as boas obras dos justos. Em Gênesis, capítulo 41, versículo 42, Ezequiel, capítulo 16, versículo 10 e 13, Daniel, capítulo 10, versículo 5 e Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. As questões que a gente pode refletir são as seguintes. Quem são hoje os convidados que não aceitam o chamado para o banquete do reino? E os missionários do reino são perseverantes? Continuam pelos caminhos convidando para a festa do reino? Então, se Deus não desiste, a igreja missionária, que somos nós, os batizados, não pode desistir. Então, a missão é própria da natureza da igreja e dos batizados. Então, que nós realmente possamos continuar firmes e fortes nessa missão, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.